quem vos fala, eu sou o cantor Natanael Flor e eu gostaria de, nesta entrevista, chamar o reverendo pastor Jair Lopes, lá da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, pastor Jair Lopes. Pastor Jair, a paz do Senhor, por favor, pastor, queira sentar. É um prazer, pastor, estar com o senhor aqui no estado do Ceará, respectivamente na cidade, no município de Itarema, na cidade de Itarema, respectivamente, cidade que tem o seu significado de pedra cheirosa. E diretamente aqui no estúdio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Novo Tempo, pastor Jair, gostaria de perguntar para o senhor, e fazer algumas perguntas. Eu gostaria que o senhor dissesse para os nossos internautas quem é o pastor Jair. Sou o pastor Jair Lopes, de São Paulo, professor de teologia pela Unidade, pela FAESC, e congrego no setor 6 do Ministério de Belém, de São Paulo. Ok, pastor. Também o senhor é professor em teologia na Unidade. Parabéns, pastor. Eu estou muito feliz e muito lisonjeado. Eu gostaria, antes de fazer a segunda pergunta, saber como é que está seus asseclas, seus alunos. Graças a Deus, são 3 fases que eu dou aula: básico avançado e o médio avançado. Graças a Deus, vocês têm aprendido a falar de Deus. As classes colocadas, graças a Deus, é assim que nós falamos. Mas também, pastor Jair, pastor Jair, é o seguinte: qual é a preocupação do pastor com a família, no ambiente religioso que o senhor professor em teologia? Como é que eu tenho isso? Então, a família hoje está faltando muito diálogo. Hoje a família, por causa da mídia, está existindo tanto diálogo como antigamente. Hoje, pai, mãe, filho, por causa da internet, não que a internet seja ocupada, mas por causa da vida, eles estão cada vez mais se apartando. Falta diálogo, falta uma convivência mais com Cristo. Muitos hoje estão levando uma vida de qualquer maneira, sem se importar com a situação. E vou te atacar e atacar primeiro a sua vida. A família vazia, e atacando a sua vida, ele acaba com a igreja. Então, por isso que as famílias hoje estão se estruturando por falta de diálogo, por falta de respeito. também, pastor, o que pensa o pastor Jair sobre o momento que a igreja evangélica está passando por esse no Brasil? Infelizmente, hoje em dia, se claro para os ouvintes da nossa palavra, e hoje em dia eles estão pensando só nas coisas materiais. As igrejas hoje estão pensando só no dízimo, pensando só na parte financeira, e não na salvação e santificação das almas. Essa é a preocupação que eu tenho, que a cada dia mais a igreja está deixando de pregar o verdadeiro evangelho, pregar só prosperidade, só bens. Bens que Jesus prometeu. Bens na aflição. Se ele prometeu a aflição, temos que passar pelos aflições. Aliás, pastor, eu ouvi o senhor ministrando agora no estudo da paz, e que foi uma bênção maravilhosa. O senhor falou sobre, na verdade, as qualidades, os valores da igreja. Não pode perder esses valores. Então, pastor, temos que dizer, então vamos para a quarta pergunta nossa aqui. O sucesso de alguns líderes serve de paradigma de aceitação de que tudo que eles fazem é correto? Podem ser seguidos apenas porque estão fazendo sucesso? Infelizmente, até na curso teológico a gente fala, são 3 ondas da teologia, e eles é a terceira onda, chamada neopentecostal. Esse neopentecostal, eles levam a igreja como empresa. Eles chamam os próprios evangelistas e não de irmão. Eles focam só na parte financeira. Eles pregam para as pessoas a prosperidade. Você não pode ser pobre, você não pode ficar sem carro, você não pode morar de aluguel. E por isso, fazem campanhas. Mas olha, você vê que nessas campanhas só é favorecido o sacerdote. Então a gente vê que esse trabalho deles, aí, o sucesso deles é um sucesso material. Um sucesso passageiro, por quê? Porque as pessoas que ali estão não têm certeza de salvação, muitas vezes não sabem o que é o nome do livro da vida,
Muitas vezes eles não pregam que Jesus está voltando para levar a igreja. Tanto é que eles estão buscando só mais carro, mais casa, mais empresa, porque eles não têm perspectiva de uma vida vindoura. Muito bem, pastor, muito obrigado. Veja bem, o que o pastor Jair pensa sobre a teologia da prosperidade? Olha, o senhor é professor em teologia. Então, ela atrai muita gente porque é humanista ou porque, pastor, ela é cristocêntrica? Ela deixa de ser cristocêntrica desde que a parte material é mais importante. Isso aí é antropocêntrica, ou seja, é voltado para o homem. O homem é o centro de tudo, o homem que tem que estar exaltado, o homem tem que ganhar cargo, o homem tem que ter posição, e Cristo acaba ficando de lado. Isso aí é uma heresia muito grande, porque eles pregam uma teologia da prosperidade, e cadê a África? Por que eles não vão pregar a teologia da prosperidade na África? Quem sabe naqueles desertos que a gente conhece, ou no sertão da Paraíba, aqui perto do Ceará. Verdade, não vai pregar prosperidade ali. É porque isso aí simplesmente eles fazem um trabalho, é um trabalho focado. Pode ver que são campanhas dos empresários, campanha, né, da prosperidade, mas essa teologia não tem base bíblica. Se você olhar pela Bíblia, Jesus mesmo é o fundador da igreja. Ele diz: eu não tenho onde reclinar a cabeça. A raposa tem seus bovies, um espaço que tem seus ninhos, ao filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Tanto é que a gente vê que o sepulcro que ele pegou foi emprestado. Você vê também que tudo teve um barquinho para ele andar no mar, era emprestado. O judeu foi emprestado. Só a cruz que não foi emprestada, foi feito para ele mesmo. Aí o nosso Jesus. Muito forte, pastor, isso aí, viu? Muito forte essa resposta. Pastor, a evangelização. Qual é a opinião do pastor Jair sobre a evangelização? Tem duas áreas aí da igreja, não só a evangelização, que é o coração da igreja. Muitas igrejas hoje em dia estão se fechando, estão acabando os trabalhos, por quê? Duas áreas que tem que ser focadas na igreja é a evangelização, e de todo mundo pregar o evangelho toda criatura, é uma ordem de Jesus. Paulo mesmo disse: ai, que me ensinou a pregar o evangelho, é uma ordem lá. E a outra área é a parte social. As igrejas não fazem mais a parte social. Não adianta eu pregar para você que Jesus é bom e te deixar sem um pão na mesa. E te deixar cansado de jogar no massageiro como em São Paulo. É muita cracolândia. Eu falo para os irmãos que as igrejas têm departamento de música, tem departamento de mocidade, tem o departamento do círculo de oração, tem departamento, às vezes até de dança, de cozinha. E eu não vejo um departamento para tratar os dependentes químicos. Eles não se preocupam. Hoje em dia, o Satanás, ele sabe que antigamente ele perseguia, atacava a pedra dos crentes, fechava a igreja. Ele viu que aqui no Brasil isso aí não está dando mais resultado. Então ele consegue fazer o filho da irmã, do irmão ir para as drogas. E as drogas estão acabando com a igreja. Por quê? Porque a mãe não tem mais força para ir para a igreja. O pai perde a força de ir para a igreja por causa das drogas. E muitos hoje estão fazendo vistas grossas. Você fala assim, que vai para cuidar dos drogados, ele fala: isso aí não dá retorno. Isso aí não dá louco. Então não mexe com essas coisas. Então, como fala da evangelização, a evangelização ela tem que ser completada com a ciência social. E ambas as coisas têm caído por terra nas igrejas. Por quê? Vou evangelizar e não posso falar da vida de Cristo, não posso falar que a pessoa está em pecado. Então eu tenho que pregar o evangelho para ele vir para a minha igreja, para ele ficar rico. Isso é o evangelho que Jesus deixou. É o evangelho que Jesus fez de salvação. Muito bem, pastor. Olha, pastor Jair Lopes, o pastor veio da cidade de São Paulo trazendo uma mensagem abençoada, a qual foi ouvida maravilhosamente e compreendida por toda a igreja, pastor. O que o pastor vai levar de volta? Leva a impressão que nem tudo está perdido. Glória a Deus. A gente que anda pelo Brasil, tem lugares que você vai e você vê que Jesus, graças a Deus, ainda tem um pouco remanescente. É como Elias, né, quando fala com Deus, Deus ainda tem 7 mil que não dobraram os joelhos. Então eu volto levando uma mensagem para o povo lá de São Paulo, que ainda tem um povo especial, zeloso, aos olhos, buscando o Senhor. Em muitos lugares que a gente vai, você prega a palavra de Deus e ninguém sente nada, ninguém dá glória a Deus, jovens brincando com o celular, povo andando na igreja. Aí você fica pensando: será que o evangelho não faz mais efeito? Para a vida aqui em Itarema, a gente vê que ainda tem um povo que dá glória a Deus, um povo que gosta de Bíblia, e essa é a impressão que eu levo de volta para São Paulo. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Jair, o que conselho o pastor daria ao Ministério Um Novo Tempo, que completa agora 3 anos de sua fundação? Eu digo para todos do Ministério Novo Tempo que é uma igreja tão nova e ao mesmo tempo tão madura. E o perigo que tem de uma igreja nova é que muitas pessoas
que já foram rejeitados em outras igrejas, até por rebeldia, acha que por vocês serem novos, uma igreja nova, acha que vão aceitar qualquer coisa. Então o conselho que eu dou, continua com a peneira, continua com a triagem, continua fazendo, quem sabe, uma reciclagem, para que nem todos que venham chegando, eles possam vir já sendo recebidos. Porque, como eu preguei até à tarde, muitos Tobias e Sambalate vão querer se filtrar na igreja Novo Tempo para tentar acabar com a obra. Então, o que eu digo para vocês é vigilância, triagem, discipulado dos obreiros que vierem de fora, é o conselho que eu dou. Pastor, dentro de sua visão com a juventude cristã, o pastor tem percebido algumas aspirações para a carreira ministerial? Olha, não há regra sem exceção, mas infelizmente os jovens hoje em dia, não na sua generalidade, mas os jovens de hoje em dia eles estão muito material, achando que para servir a Jesus é só vir para a igreja. Antigamente, pastor Natanael, você via jovens buscando batismo do Espírito Santo, jovens querendo aprender Bíblia. Nas escolas dominicais eles estavam presentes, porque eles queriam crescer espiritualmente. E a Bíblia diz que crescer na graça e no conhecimento. Os jovens estão, muitos deles, não crescem nem na graça e nem no conhecimento. E não crescem na graça porque falta conhecimento. E não crescem no conhecimento por falta de incentivo. Então, os jovens têm uma força, eles podem aprender e têm uma vida pela frente para poder ganhar algo. Mas, infelizmente, eles estão sendo influenciados. Mas eu olhando pela Bíblia, pastor Rafael, Daniel, ele colocou no seu coração não se contaminar com o manchar do rei. Colocou no coração. Mas ele era jovem. E a Bíblia diz que quando ele foi jogado na cova dos leões, ele já tinha por volta de 80 anos. E não acharam falta nele. Ou seja, quando era jovem, ele pôs no coração, não vou me contaminar. Já era velhinho, não tinha se contaminado. Ou seja, o jovem, ele tem que influenciar e não ser influenciado. Quanto mais você se esforça, influencia, mais você cresce espiritualmente com o Senhor. Muito bem, pastor. Aliás, Daniel foi ministro, né, lá no reino babilônico, entre os medos e os persas, um grande homem. Deus, na verdade, pastor, um estadista. Olha, pastor, a última pergunta aqui, eu quero que o senhor vai ministrar. Que conselho daria aos jovens cristãos? Basicamente, quase que a resposta da pergunta anterior. Não deixe ser influenciado. Siga exemplos de homens e mulheres de Deus, para que você possa seguir, você possa imitar, como Paulo mesmo diz, né? Sede meus imitadores. E muitas vezes nós sabemos copiar as coisas ruins. Ah, fulano faz isso, eu vou fazer. Ah, fulano usa, eu vou usar. E você está copiando as coisas ruins. Então começa a usar de espelho aqueles que são usados por Deus. Começa a usar de referência jovens que são diferenciados. Jovens que pagam o preço para ser usados por Deus. Então você para os jovens. Ok, pastor. Nessa entrevista, acabamos de entrevistar o pastor Jair Lopes, reverendo Jair Lopes, da cidade de São Paulo, ele que é oriundo da cidade do município de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo. Hoje ele trabalha na zona sul da capital, pastor, no setor 6, faz parte do Ministério do Belém. Um amigo, pastor, muito obrigado, um abraço aos nossos internautas, que Deus abençoe, em nome de Jesus, pastor. Muito obrigado.